Bom, agora nós já estamos na gravação da mensagem para o YouTube e eu fico muito feliz de poder fazer isso com os irmãos aqui, porque a gente tem feito esse trabalho já há algum tempo, né? De gravar as mensagens e colocar no ar. Já fizemos até transmissão ao vivo, mas eu acho que a estratégia de gravar a mensagem e colocar no ar posteriormente, ela ajudou, porque se tem coisa boa que a gente fala, pelo menos os irmãos podem ouvir, né, novamente e até compartilhar com os amigos. Olha que mensagem poderosa, né, da nossa igreja, que Deus abençoou, que Deus falou ao meu coração, que transformou minha vida, que me ajudou, que me consolou, e aí compartilhar com as pessoas que a gente ama. E nós estamos numa série de mensagens, estamos encerrando hoje essa série, que fala sobre as nossas famílias, que é um tema hoje que interessa a todo mundo. A família está em crise? Está, como tudo no mundo está em crise, né? E a família está entrando de roldão nessas crises que o mundo atravessa. Não tem uma crise que o mundo esteja passando que não afete a vida da família. E a família também tem as suas próprias crises. Não sei vocês, mas eu tenho também na minha família as minhas crises, né? As minhas lutas. A gente estava até compartilhando há pouco tempo. Preocupações que a gente não fala assim de público, né? Não tem por que falar dos nossos problemas. Mas todo mundo tem. Se a gente fizer aqui um muro de lamentações, a gente vai passar a noite chorando, não é verdade? Dos problemas da nossa família. E a gente sabe que Deus está cuidando delas. Deus tem cuidado da nossa casa. A maior prova disso é o fato de a gente estar aqui hoje, né? A gente poder sentar juntos como igreja e celebrar, dizer muito obrigado, Senhor, porque o Senhor cuida da minha casa. Eu posso fechar a porta da minha casa e ir para minha adoração e ficar tranquilo, porque eu sei que o Senhor está cuidando da minha família. Essa série de mensagens, ela vai assim um pouco na contramão daquele ufanismo que se fala da família vitoriosa. Geralmente, quando a gente ouve falar de mensagem, ainda mais nos dias atuais, de igrejas, né, de mensagens de pastores, mensagens evangélicas sobre família, geralmente ou fala do ufanismo da família vitoriosa, ou fala dos comportamentos pré-determinados da família ideal. Eu não queria fazer isso. Eu queria pensar, e fizemos isso desde o começo, de famílias que fracassam, que são as nossas famílias. As famílias que tropeçam, as famílias que passam por fragilidade. Qual é a família hoje que não tem um endividamento, não é? Que não tem um problema de relacionamento, conflito entre os membros da família, divisão, né? Às vezes até mesmo quebra nos relacionamentos, separação. Quem é que não passa por isso hoje, não é mesmo, irmãos? Quem é que não passa por isso hoje? E hoje nós vamos falar de mais um problema que afeta a vida da família e que nossas famílias podem passar por uma situação dessa, que é a questão do abandono da fé. Já ouviram falar de pessoas que abandonaram a fé? A nossa igreja mesmo, tão pequenininha, né? Nós temos histórias de pessoas que já caminharam conosco e hoje não caminham mais. Alguns abandonaram a fé, outros estão frios na fé e outros estão em outros caminhos, né? E até outras religiões também. Há uma diversidade grande de encaminhamentos. Por que isso acontece? Me lembro do hino do cantor cristão antigo, que dizia: quantos que corriam bem e hoje já não seguem mais. Uns seguem, mas também frios e sem amor estão. Vem, ó vem, Jesus Senhor,
nossas almas inflamar. É um clamor do cantor cristão que a gente não canta mais, né? As igrejas antigas cantavam antigamente desses problemas que afetam a vida da família. E esse problema é um problema que nós precisamos lidar cada vez mais. Por que famílias abandonam a fé? Como eu vinha fazendo e vou terminar fazendo assim, a gente vê que as famílias da gente têm problema, mas as famílias da Bíblia também têm. Os problemas que nós enfrentamos hoje como família, eles estão também enfrentados por famílias da Bíblia. E nós vamos conhecer mais uma família da Bíblia, uma família de pessoas que tiveram problemas porque alguém abandonou a fé. Eu já vou dar o nome do sujeito, né? Para a gente falar mal, já que é para falar mal de alguém, vamos colocar o nome no Instagram logo, né? É o rei Acax. O rei Acax. Já ouviram falar dele? Famosão, descendente de Davi, família de crentes, família nobre, né? Se fosse membro de igreja, né? Seria aquela família que é a base da igreja, o sustentáculo da igreja, né? E o rei Acax foi uma dessas pessoas que resolveu abandonar a fé. O texto é de 2 Crônicas, o texto que vamos ler da Bíblia é 2 Crônicas 28, 22. A história é muito longa, né? A gente tem 3 passagens, 3 livros da Bíblia. Se a gente quiser fazer um estudo detalhado do rei Acax, tem muita coisa para falar dele, mas eu queria destacar apenas esse fato que é marcante na vida dele. Ele abandonou a fé, sendo um rei, membro de uma família de pessoas consagradas, que vinha de uma tradição de pessoas que fizeram o bem para Israel. 2 Crônicas 28, 22 diz assim: mesmo nessa época em que passou por tantas dificuldades, o rei Acax tornou-se ainda mais infiel ao Senhor. Meu Deus, que sujeito é esse? O sujeito passa por problema, enfrenta dificuldades e ainda assim não se toca para poder voltar atrás, se reconciliar com o Senhor, buscar fazer aquilo que seria melhor para a vida dele, que é a vontade de Deus. Ainda assim, ele aprofunda mais a sua infidelidade, a sua atitude de se voltar contra Deus. Deus abençoe a leitura da sua santa palavra. Todas as mensagens eu comecei com uma pergunta. E a pergunta que quero fazer hoje é a seguinte: por que famílias abandonam a fé e escolhem viver afastadas da comunhão e da prática de espiritualidade? Porque às vezes a pessoa não se afasta da igreja propriamente. Às vezes até ela frequenta alguns cultos, algumas reuniões especiais, né? A gente tem muito aquela coisa do cristão nominal, né? Que sempre lembra da igreja na hora do falecimento, do casamento, do nascimento de criança. Então eu sempre lembro da igreja. A igreja existe. Então vai lá para poder buscar a bênção para a sua família. Aquela família nominal, né, que apenas lembra das datas especiais. Entre os católicos isso é mais sério, porque eles lembram somente mesmo nas datas dos dias santos. Então, a igreja evangélica ela não tem tanto assim, mas tem, a gente já tem o chamado cristão nominal. Um assunto tão sério que despertou o interesse de estudiosos para saber qual é a carga de influência que esses grupos nominais têm na vida das igrejas. Eles influenciam a vida da fé cristã mesmo, são cristãos apenas de nome. No censo religioso, o último censo, se verificou
o aumento, o maior aumento que teve foi dos protestantes evangélicos do Brasil, que se dizem evangélicos, mas não pertencem a uma igreja. Foi o maior crescimento. O maior índice de crescimento foi esse. Então a gente vê que esse é um problema que as famílias enfrentam. As famílias estão enfrentando esse tipo de dificuldade. E uma das principais causas desse fracasso dessas famílias de abandonar a fé está nesse aspecto de fazer com que a confiança no poder de Deus, aquilo que é de Deus fazer, já não tem mais espaço para acontecer na vida da família. Não é somente deixar de frequentar a igreja. Deixar de frequentar a igreja é uma consequência desse abandono da fé, da confiança em Deus, de acreditar que Deus pode resolver um problema. Eu me lembro de um casal que veio me procurar há muito tempo atrás para dizer que iriam se separar. Eu disse, ok. Por que vocês chegaram a essa conclusão? Não, nós consultamos as nossas famílias, consultamos todo mundo e chegamos à conclusão que essa seria a melhor decisão para a gente, cada um ir para o seu lado. Disse, ok, mas vocês perguntaram para Deus o que ele acha disso? Aí um olhou para o outro, nós não perguntamos. Disse, então tá, vamos fazer o seguinte, você tem um mês para orar por isso. Depois volta aqui para dizer qual foi a decisão que vocês tomaram depois de ouvir Deus. Se Deus concorda com essa decisão de vocês. Aí eles voltaram. Olha, pastor, esquece aquilo, chegamos à conclusão que não vamos fazer mais isso não. Então não é só deixar de frequentar a igreja, é deixar de participar da vida dinâmica e começa a diluir através da omissão, da falta de compromisso, da falta de oração, e vai disseminando. Essa desistência, ela não acontece de repente, ela acontece lentamente, vai aumentando a cada tempo. E isso acaba se tornando uma grande tragédia na vida de muitas famílias. A maior tragédia é quando a família deixa de ser orientada pelos princípios e valores da fé cristã. Quando os conselhos para os filhos, o conselho para os casais, deixam de ser tirados da fé para ser de guias, de conselheiros, de influenciadores dessa era digital maluca que a gente está vivendo, cheia de informações, sem comprovação científica, sem preocupação com a vida saudável da pessoa. Então, há casos até de famílias que chegam a esse grau de abandono da fé porque se decepcionaram com a igreja, se decepcionaram com o pastor, se decepcionaram com diretrizes que foram adotadas pela igreja, por causa de ideologias da igreja, por causa de perdas na família, por causa do luto. Quantas causas existem para as pessoas se desanimarem da fé? Agora, o que a Bíblia apresenta é que a vida da família, ela está acima dessas circunstâncias. A vida da família está acima dessas coisas que podem vir a trazer perda de comunhão, perda de esperança, que pode levar a gente a uma fraqueza da fé. A vida da família está acima disso. A vida da família está acima até dos nossos interesses pessoais. Então, quando a família enfrenta essas dificuldades que podem levar ao abandono da fé,
A única decisão melhor que a gente pode tomar é ser perseverante. A perseverança é a marca das famílias que não fracassam. É ser resiliente às circunstâncias da vida. Elas existem. Olha, eu sei que eu, como pastor, posso decepcionar, eu posso deixar a desejar. Enfim, a nossa igreja pode ter atitudes que pode vir a decepcionar os irmãos, né? Por quê? Porque somos igreja. Era um diácono que tinha, quando eu era seminarista, era um português, e ele um dia na porta da igreja comentando, ele disse: sabe por que a igreja tem problema, irmão Irênio? Mas não, por quê? Porque a igreja é formada por homens, não é perfeita. Não existe igreja. Bacana isso, né? Belo diácono, irmão Joaquim. Agora, o que mais pode causar tragédia é quando essa perda está ligada a relações de poder, ganância, interesses escusos, falha de caráter. Aí pode escrever que é tragédia mesmo. E a Bíblia tem histórias sobre isso. A Bíblia tem vários exemplos de famílias que foram afetadas pelos equívocos de seus membros. Filhos tiveram que pagar por isso, pelas escolhas erradas de seus pais. Pais sofreram por causa de decisões erradas de seus filhos. E um desses exemplos é a família de Acás. Eu não conhecia a família de Acás tão propriamente. Eu sabia que ele era um rei de Israel, de Judá, né? Aliás, ele era da tribo de Judá, era do reino do sul, quando já dividido. Israel estava dividida entre o reino do sul e o reino do norte. O reino do sul era Judá e o reino do norte era Israel. Haviam 10 tribos no reino do norte que se mantiveram unidas e 2 tribos ficaram em Jerusalém com o reino do sul e a linhagem de Davi. E Acás era dessa linhagem. Acás vinha de uma família nobre. A família dele era de gente boa. A Bíblia conta que o pai dele, o avô dele, o bisavô dele, foram reis considerados bons, que fizeram o que é agradável ao Senhor, o que agradava ao Senhor. E acontece que Acás tomou uma decisão completamente diferente da dos seus pais. Ele tomou a decisão de não mais frequentar o templo. Ele mandou fechar a porta do templo, passa o cadeado no templo. Pegou os utensílios do templo de ouro e levou para o rei da Síria para poder negociar com ele para evitar a guerra. Ele teve um problema tão sério, que o reino do norte, Israel, se juntou com a Síria para atacar Judá. Teve uma guerra. E ele acreditou que iria vencer essa guerra, porque os deuses da Síria ajudaram, ele achava isso, né? Os deuses da Síria ajudaram os sírios. Então, se esse Deus é bom assim, vai ser bom para mim também. O Deus Moloque. Ele foi lá consagrar. Ele acreditou tanto nisso que ele sacrificou seus próprios filhos. Ele fez holocausto com seus filhos. Que maluco, né? Colocou a família em risco. A Bíblia diz que Acás não entrou no templo do Senhor.
E era a forma da Bíblia dizer, naquela época, que ele abandonou a fé do seu povo. Ele abandonou a fé que ele recebeu por instrução dos seus pais. A Bíblia diz assim, olha que coisa incrível, né? Está em 2 Reis 16:3. Acas andou nos caminhos dos reis de Israel e chegou até queimar o seu filho em sacrifício, imitando os costumes detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Só que quando o problema aconteceu, tem aquele negócio de que a pessoa é ateu, né? Até chegar o problema, né? Até o avião começar a cair, aí grita, ai meu Deus, né? E quando os sírios e Israel vieram contra ele, ele gritou, ai meu Deus, teve medo. E a situação dele foi tão fragilizada que o profeta Isaías foi enviado para falar para Acas, para consolar aquele rei, para dizer para ele, não temas, você vai vencer, pede um sinal para Deus para você ter prova disso. E se eu não quero sinal coisa nenhuma, eu não quero sinal nenhum, que coisa, né? Era a situação de Acas. O resultado da infidelidade de Acas foi a sua derrota. Na guerra lá em Damasco, ele perdeu a guerra. E mesmo perdendo a guerra, ele continuou na sua insistência de não confiar no poder de Deus, que foi o texto que lemos. Mesmo nessa época em que passou por tantas dificuldades, o rei Acas tornou-se ainda mais infiel ao Senhor. Isso fez com que, isso está no registro do versículo 25 de 2 Crônicas 28, fez com que Deus ficasse irado com Acas. Mas Deus foi misericordioso, tanto que quando ele governou por 20 anos, ainda assim, né? Um ímpio governou por 20 anos e fez o seu sucessor, que foi o seu filho Ezequias. Ezequias foi aquele rei, né? Que teve aquela ameaça, né, de saúde, ele buscou a direção de Deus e Deus deu mais 15 anos para ele, né? A pergunta é, que lições a gente pode tirar dessa história tão difícil? Que lição? A primeira lição é a lição de que não vale a pena a gente confiar nas nossas posses, no nosso poder, nos nossos recursos materiais. Não vale a pena. Lembra a história do rico, que trabalhou muito na vida. História contada por Jesus. E ele olha para os seus celeiros, olha para tudo que ele conseguiu na vida. Ele diz, minha alma, você tem em depósito muitos bens. Come, bebe e folga. Adoro essa frase. Nunca consegui colocar em prática, mas são os 3 valores que todo mundo deseja, né? Come, bebe, folga. E aí vem a voz do Senhor para ele. Louco! Hoje mesmo pedirão a sua alma. E o que tens preparado, para quem será? Acas tentou negociar até com o rei da Síria. Usando as peças de ouro do templo, ele usou o que não era dele para poder conseguir o que ele queria. Mas de nada adiantou. E ainda assim, Deus envia um profeta para consolar ele.
Olha o que o profeta Isaías diz, está lá em Isaías capítulo 7, verso 4. Diga a ele, tenha cuidado, acalme-se, como Deus é paciente, como Deus é bondoso. Está vendo que a gente é rebelde, está vendo que a gente está insistindo no erro. E ele disse, olha meu filho, se acalma, não tenha medo, que o seu coração não se desanime por causa do furor desses seus inimigos, desses restos de lenha fumegante. Gente que não vale nada, é essa a expressão, resto de lenha fumegante, gente, quer dizer, gente que não vale nada, isso é tudo perdedor. O rei da Síria e o rei de Israel, é gente que da pior espécie. Você está com medo dessa gente aí? Se acalma. Deus cuida da gente. Apesar da gente, Deus cuida da gente. Uma segunda lição que a gente pode tirar de rei Acás, apesar dele ter sido um mau exemplo de um chefe de família que abandona a fé, a gente pode entender que Deus sempre chama a gente ao arrependimento. Sempre. Mesmo que a gente seja o mais errado possível, Deus vem bater a nossa porta e diz, volta atrás, volta atrás. Mesmo afastado de Deus, Acás teve a chance de buscar ao Senhor e receber o seu cuidado. Olha o que o profeta diz para ele. Peça ao Senhor, ao seu Deus, um sinal miraculoso. Ele ainda quer te ajudar. Está com dúvida de mim? É interessante que no texto do profeta Isaías, não diz que foi Deus mandando falar. Foi o profeta que disse isso. Meu Deus, peça a ele um sinal. Você vai ver que ele quer te ajudar ainda. Ele quer estender a mão. Pode pedir qualquer sinal, mesmo o mais absurdo, porque ele vai provar para você que ele ainda conta contigo. Apesar de você ter abandonado a fé, Deus ainda não te abandonou. Eu tinha um amigo que ele estava afastado da igreja. E um dia saímos e ele, na volta do compromisso que a gente tinha, ele me levou de carona para casa e paramos e conversamos. E eu perguntei, mas por que você não volta? Aí ele disse, acho que Deus não me quer mais. Para mim não tem mais jeito. Quanta gente que acha isso, né? Quanta gente que acha que porque fez isso, fez aquilo, porque tem aquele rótulo A, o rótulo B, porque fez coisas hediondas até, Deus não o aceita mais. A palavra de Jesus na cruz para o ladrão arrependido é a palavra de Deus para nós. Ele não nos abandona nem nas horas mais difíceis. Ele sempre promete que estará conosco todos os dias. Está em dúvida disso? Pede a Deus um sinal para a tua vida. O profeta está autorizando Acás a fazer isso. Você duvida que Deus ainda conta com você? Pede a Deus um sinal, você vai ver que Deus não desistiu de você. Ele continua nos amando até o final. Uma terceira lição que a gente aprende é que Deus tem um plano maior. O plano dele é maior. Ele não está preocupado se você vai ter problema, se não vai ter problema. Ele não está preocupado com a gente. Ele está preocupado com o seu projeto redentor para toda a humanidade. Sabe o que o profeta Isaías foi usado por Deus naquela época que falava com Acás? Ele disse, olha, sabe por que eu não desisti de você, Acás? Deus falando em outras palavras para Acás através do profeta Isaías. Porque através da sua descendência vai vir o Redentor de Israel, o Redentor da humanidade. Está lá no versículo de número 14, que a gente lê em todo o Natal, né? A gente nunca pensa que essa história
foi apresentada no momento de fraqueza espiritual, de abandono da fé, de profanação do templo, porque Acás ele mandou construir altares para os deuses assírios em todo o território de Israel, em todos os lugares. Ele mandava fazer sacrifícios para os deuses assírios. Que coisa, né? Mas ainda assim, o Senhor vem e diz, eu tenho um plano maior. Eu não estou preso a esse teu probleminha aí. Isso para você não é nada. Se eu quiser resolver, eu acabo com a tua vida e eu sigo o meu projeto. Mas eu quero dizer para você que eu não desisti porque eu tenho um projeto maior de amor a toda a humanidade. Por isso, diz o profeta, o Senhor mesmo vai lhe dar um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Talvez a gente muitas vezes fica pensando nos nossos problemas, mas por que eu estou assim? Deus tem um projeto maior. A gente quer solução imediata, mas o Senhor vem e diz, eu tenho um projeto maior. E o projeto maior não é só em relação aos seus problemas circunstanciais, mas em relação a tudo que está à sua volta. E tem mais. Ao abençoar a humanidade, você entra no pacote também, você não fica de fora. Ninguém está excluído da bênção de Deus. Porque o Emanuel, o Deus conosco, ele está presente na vida de todas as pessoas, inclusive do mais vil pecador, do pior incrédulo que possa existir na face da terra. Deus está presente. Ele é o Emanuel. É ele quem vai trazer a paz, a salvação, a esperança para todas as pessoas. Bom, para a gente concluir essa palavra, a gente precisa colocar aqui uma situação interessante. Porque essa história ela não para por aí. Porque o que vai acontecer com Israel, por exemplo, a tribo do norte, é que eles vão se dar mal, porque eles também tiveram problemas lá. Se juntaram com os sírios e acabaram se dando mal. E veio então um império maior e levou as tribos do norte todas cativas. Foram os primeiros a irem para o cativeiro na Mesopotâmia. Começou aquele cativeiro longo, o chamado cativeiro babilônico. E aí então ele é lembrado, o povo de Judá, que ainda sofria as consequências do abandono da fé de Acás, ouviu de Deus a seguinte palavra: o Senhor advertiu Israel e Judá por meio de todos os seus profetas e videntes. Desviem-se de seus maus caminhos. Ainda dá tempo. Pare de fazer besteira. Volte-se para o Senhor. Recupere o seu amor perdido. Lembre-se de onde você caiu. Está na Bíblia, tudo isso tem na Bíblia, né? A coisa é tão séria que até mesmo a psicologia hoje trabalha isso, né? O Jung, ele diz que se você quiser melhorar a sua vida, retoma de onde você parou. Volta lá atrás para você corrigir a sua vida. Obedeçam as minhas ordenanças e os meus decretos de acordo com toda a lei que ordenei a seus antepassados que obedecessem e que lhes entreguei por meio de meus servos, os profetas. Dá tempo. Corrija a caminhada. Volta atrás. Lembra de onde você caiu e retome o seu caminho com o Senhor. Esse texto está em 2 Reis 17:13, que é logo em seguida a história do rei Acás. Entra a história do rei Oséias, e aí então
vêm os assírios e levam os cativos de Judá. Só que tem o seguinte, o cativo de Israel, aliás, Judá abre o olho, dá tempo de corrigir. Eu estou dando um tempo para vocês. Volta para Deus. Volta para Deus. É isso que Deus está prometendo. Cair é do homem. O levantar é de Deus. A Bíblia chega a dizer que o justo pode cair 7 vezes, mas Deus sempre levanta. E Ele está pronto para levantar todas as vezes que a gente vier a experimentar um fracasso desse tipo na nossa vida de espiritualidade. Deus não desistiu de nenhum de nós. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por essa palavra? Talvez aqui entre nós a gente não tenha esse tipo de dificuldade entre quem está aqui hoje, né? Mas quem nos ouve, com certeza, deve ter alguém precisando retomar seus antigos caminhos, retomar aquilo que aprendeu, resgatar aquela fé. Ontem eu estava escrevendo, Solange até falou, você está maluco, né? Porque eu só ouvia hino tradicional, aqueles hinos de coro e tal. Aí eu tenho que fazer isso também, eu tenho que relembrar isso. Deus não desistiu de mim. Deus não desistiu da gente. Deus não nos abandona. Ele tem um projeto maior. O sonho dele é maior e eu não quero ficar fora do sonho de Deus. Amém? Amém. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nunca desiste de nós. O Senhor tem planos maravilhosos para toda a humanidade. E peço, ó Deus, que o Senhor conte conosco, Senhor. Transforma a nossa vida. Restaura, ó Deus, aqueles que estão caídos, enfraquecidos, desanimados. Restaura a fé, o ânimo, a alegria de te servir. É o que nós te pedimos e te oramos em nome de Jesus. Amém. Bem, gente, chegamos ao final da nossa mensagem e esperamos que ela possa ter feito bem para todas as pessoas. Deus abençoe, um bom restinho de domingo na presença do Senhor.